O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 3 de setembro, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho da audiência, essa permissão de conversar com vocês, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam de interesse da nossa região. E esse assunto de hoje é de interesse geral, é de Nova Friburgo, é do Rio de Janeiro, é de Pernambuco, é da China, é um assunto que interessa a qualquer pessoa. Vamos começar dizendo o seguinte: quem não conhece, inclusive numa família, alguém que repete a mesma série na escola por vários anos, que não presta muita atenção em nada, que não termina nada? Quem não conhece uma pessoa assim? Nestas horas, vêm os rótulos, muitas vezes dos próprios parentes, até mesmo de irmãos e pais. Fulano é preguiçoso, não termina nada que começa. E pior, é que o rotulado desse jeito muitas vezes se sente mal com essas cobranças. Gostaria de ser diferente, mas não consegue, falta ânimo, não é? O tempo vai passando, torna-se um adulto e acaba se contentando em fazer qualquer coisa que não exija muito dele, não é? Foi uma conversa nesse sentido que há alguns dias eu tive com uma pessoa muito próxima a mim, a respeito da neta dela. Ela estava falando que a neta dela vai mal na escola, já está há 3 anos repetindo a mesma série, que me lembrou uma troca de mensagens que eu tinha feito há mais de um ano com um médico que é amigo meu, mais do que amigo, um irmão, e ele estava me falando, me relatando um caso de comportamento nesse aspecto, e dizendo que muitas vezes isso é uma doença. Isso que muita gente chama de preguiça, no fundo é uma doença, né? E os seus sintomas, como não são muito visíveis, ou não são visíveis, né? Para um negro, para um familiar, o familiar vai e ele mesmo rotula o filho, a neta, como essa senhora rotulou a neta, de preguiçosa. E não é, muitas vezes é uma doença. E o pior, a criança não é tratada, torna-se um adolescente sem tratamento e passa pela vida doente sem ser tratado. Isso é muito comum, pela dificuldade de diagnóstico dessa doença. Pois bem, vocês sabem muito bem que a área médica não é a seara de foco do Pensando, até porque tivemos ao longo de muitos anos aqui na TV um programa semanal, Muito Mais Saúde, que era rotineiramente, estava sempre no ar. Então eu preferia não... Muitas vezes, quando eu tinha uma pauta nesse tipo de área, né, na área da saúde, eu preferia pedir ao nosso amigo Norberto Rocha para falar sobre o programa. E normalmente ele atendia, né? Mas como hoje nós não temos mais o Muito Mais Saúde tão rotineiramente na grade, eu entendi que era importante trazer esse tema para o programa, porque é uma questão de educação para muitas famílias, para muitos pais, para muitas mães, para muitas pessoas, né? E que precisa de ajuda médica. Estou falando do transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. Depois o convidado vai explicar o que quer dizer isso. Transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. E para conversar com vocês sobre este assunto, estou trazendo um profissional extremamente qualificado. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa desta noite. Como saber se você não tem um familiar sofrendo de transtorno de déficit de atenção / hiperatividade? Mas antes eu necessito fazer um pedido a vocês. Eu iniciei esse pedido na semana passada, que veio da diretora, presidente da Casa Madre Rosélia, a Maibi Caristiato Frossar. E quem conhece aquela casa sabe que tudo que eles pedem, eu procuro transmitir aqui, porque eu conheço a seriedade do trabalho deles. Diz o pedido dela o seguinte, abre aspas, estacionamento rotativo, Casa Madre Rosélia,
toda a renda é revertida para a instituição. Agora, toda parada na instituição é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. É um estacionamento rotativo da Casa Madre Rosério, que é muito conhecida ali na Rua General Osório. E está numa região que muita gente precisa, às vezes, estacionar, e ali é difícil, porque, por exemplo, muita gente que vai ao Raul Sertã, não consegue vaga no Raul Sertã, ou tem aquelas clínicas, aqueles laboratórios, ou tem colégio, muitas vezes pessoas que param em fila dupla, não parem em fila dupla não, estaciona lá, que parar em fila dupla não só é uma falta de educação no trânsito, mas atrapalha a vida dos outros. Então tem um estacionamento, vocês têm, além de estacionar, vocês vão ajudar a obra da Casa Madre Rosélia, tá bom? Fica a dica aí a todos vocês. Bem, após fazer o pedido, vamos ao programa da noite, cujo tema é: como saber se você não tem um familiar sofrendo de transtorno de déficit de atenção / hiperatividade. E para falar com vocês sobre esse tema, estou recebendo o médico Dr. Marcelo Ventura, que é especializado em cirurgia geral, urologia e psiquiatria, sendo que hoje ele vem conversar com vocês na condição de psiquiatra, tá bom? Eu quero dar meu boa noite, agradecer a presença do Dr. Marcelo. Telinha para o seu cumprimento aos nossos caros telespectadores e telespectadoras. Muito obrigado, meu irmão Modesto. Muito obrigado à TV Zoom por ter... A sua câmera, se você quiser usar essa aqui, tá bom? Isso. Por ter me honrado, por ter me prestigiado. E é um prazer imenso, se eu puder, contribuir com alguns paradigmas, né, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bem, como é um tema extremamente técnico, né, eu considero importante que o Dr. Marcelo nos fale sobre o seu currículo médico, que é vasto, mas principalmente voltado para o assunto que trataremos essa noite. Para as pessoas, vocês sabem que pensando, eu sempre procuro trazer, quando é um assunto que exige especialidade, eu procuro trazer pessoas que têm essa especialidade. Então, fale um pouco sobre sua formação acadêmica para mostrar que você tem, as suas palavras são para serem ouvidas. Então, eu era um estudante comum, como todas as pessoas, né? Eu nasci em Nova Friburgo, em 1955, onde era o colégio modelo, era o pronto-socorro municipal. Nasci com o Dr. Demerval Barbosa Moreira. Morei aqui durante 2 anos, meu pai era funcionário do Banco do Brasil e meu pai é da cidade de Cantagalo, junto com a minha mãe. Voltamos para lá e lá eu alfabetizei. Aí fui para o Grupo Escolar Lameira de Andrade, na época era estadual, hoje os grupos escolares são municipais, né? Depois eu fiz admissão, os senhores não sabem, né? Hoje são 8 anos de ensino fundamental, né? Na verdade, na minha época eram 9 anos, porque você tinha 4 anos de primário, fazia 1 ano de admissão ao ginásio, prestava esse concurso como se fosse um vestibular. E aí você adentrava no ginásio mais 4 anos. Então a soma desses 2 é o que chamo hoje de ensino fundamental, né? Aí eu inaugurei na época o Colégio Estadual Vocacional Maria Zulmira Torres. Só que eu era um aluno, vamos dizer assim, disperso, né? Considerado assim sem muito interesse, precisava de reforço escolar, não conseguia ir adiante em várias coisas, estava prestando atenção, qualquer coisa me despertava e eu não conseguia mais prestar atenção. Extremamente procrastinador, chegava em casa, queria jogar bola, brincar, deixava tudo para a última hora, né? Mas aos trancos e barrancos eu consegui terminar o ginásio, aí quando eu terminei eu vim para cá, na época se chamava científico, depois chamou segundo grau e hoje é chamado ensino médio, na extinta Fundação Getúlio Vargas, Colégio Nova Friburgo. E aqui eu estudei 2 anos, né? 2 anos que fiquei lá, um colégio pedagogicamente muito bom, mas vamos dizer, minha trajetória escolar não foi das melhores, exatamente por esse aspecto, com a dificuldade que eu tinha de prestar atenção, procrastinando,
Mas aos trancos e barrancos eu concluí. Aí no terceiro ano, meu pai resolveu me mandar para Niterói, fui para o Colégio Gay-Lussac. Que é um colégio famoso em Niterói. Para terminar o ensino médio e fazer o primeiro vestibular de medicina. Aí ficou muito ruim, porque eu fiz o primeiro vestibular de medicina, perdi, né? Aí meu pai entendeu da seguinte forma: não, perdeu, porque na época terminou o terceiro ano do segundo grau, né, do ensino médio, quer dizer, científico. Então, vamos tentar mais uma vez. Aí tentei mais uma vez e aí eu tinha grande dificuldade de prestar atenção. Mais uma vez eu perdi. Bom, vamos tentar pular para ser um pouco mais rápido. Conclusão. Eu fiquei 4 anos tentando vestibular e perdi os 4 anos. Até que do terceiro para o quarto ano, meu pai viu que eu não estava indo bem, sugeriu que eu fosse trabalhar e aí eu desisti de estudar. Fui para o laboratório do Dr. Kramer, que é daqui de Friburgo, é Valdemir Magalhães Kramer, né? Um anjo que foi na minha vida. E aí, lá, comecei tirando sangue, depois com o tempo aprendi a fazer alguns exames, né? Até de radioimunoensaio. Um belo dia, ele conversando comigo, me chamava de Marcelinho. Marcelinho, eu tinha o quê? 18 anos. Você é um menino que eu vejo que é inteligente, mas burro ao mesmo tempo. Aí eu perguntei, mas por que, doutor Kramer? Ah, não, eu noto que você pega as coisas quando eu te ensino com uma certa facilidade, mas você não quer estudar, eu notei que você parou de estudar. Então aquele foi um gatilho, né? Eu cheguei em casa, pedi ao meu pai, à noite, que se eu poderia voltar a estudar. Ele falou, não, mas eu não confio mais em você. Eu falei, não, mas deixa eu tentar. Eu estou com vontade, já vou fazer agora 21 anos, né? Meus amigos já estão todos na universidade, no segundo, terceiro ano, e eu não consigo sair do vestibular. Aí ele falou, tá, mas não vou pagar cursinho para você. Aí eu fui para a casa da minha avó, no município de Cantagalo, estabeleci que ia estudar 17 horas por dia, mas eu não conseguia estudar 5 minutos. Mas resolvi cumprir a meta. Sentava na cadeira, não sei nem como é que eu não fraturei o crânio, porque eu dormia, batia com a região da testa na mesa, acordava, mas não levantava. Aí depois de alguns meses eu comecei a me concentrar um pouco mais, e depois de mais ou menos 7 meses aí eu virei tipo um workaholic, né? Aí eu comecei a estudar desesperadamente e aí quando prestei o vestibular de medicina passei em primeiro lugar. Muito bem, aí fui para uma faculdade de medicina, como eu já estava acostumado a estudar bastante tempo, porque, bom, vocês já, né, descobriram que eu sou portador de TDAH. Na verdade eu só não tinha um H. Eu tinha um transtorno de déficit de atenção. Aí na faculdade de medicina, já que eu estava 17 horas, 6 horas por dia era fácil. E como eu tinha prestado um concurso para o Banco do Brasil, que meu pai disse que era um bom negócio, mas eu não queria ir para o Banco do Brasil, até passaria, mas eu resolvi marcar tudo errado para não ter que ir para o Banco do Brasil. Eu li um artigo do Rui Barbosa que ele disse que ele estudava de 4 às 7 da manhã. Então eu comecei a fazer isso, estudar de 4 às 7 da manhã antes de ir para a faculdade de medicina, e quando chegava à noite estava mais 3 horas. Então minha trajetória escolar durante toda a faculdade de medicina foi entre os primeiros alunos, em razão de, além de frequentar a faculdade de medicina, ter aquele treinamento de estudo. Por que tem que estudar muito mais do que o normal? Porque, na verdade, você tem uma região no cérebro chamada hipocampo, que fica no lobo temporal, quer dizer, uma região cortical do lobo temporal, e que ela é responsável pelos 14 tipos de memórias, intrínsecas e extrínsecas. Então, aquilo que você precisa para estudar, que é uma memória de procedimento, não está bem desenvolvida, de modo que você tem que voltar várias vezes ao mesmo tempo. Então, você sai do caput, quando chega na metade do que está lendo, não se recorda do que estava acima. Então, você não consegue dar contexto àquilo que você está estudando. Então, eu comecei a treinar, a estudar. Hoje se chama terapia cognitivo-comportamental, que eu acabei fazendo intuitivamente, não sabia que era isso. Porque na minha época não se falava em transtorno de déficit de atenção, a gente era considerado malandro e burro, essa que era a coisa, né? E aí, muito bem, aí fui terminar a faculdade de medicina, né? E quando terminei a faculdade de medicina, perdi a vontade de estudar novamente. Aí, naquela ocasião, era muito difícil trabalhar em medicina. Hoje é muito fácil. Qualquer pessoa que se forma em medicina chegando em Friburgo ou qualquer lugar, tem um espaço para ele trabalhar.
Mas naquela época não tinha. Eu me lembro que eu tentei aqui, antes do Hospital Raul Sertã, era o Hospital Santo Antônio, era uma santa casa. Nem recebido eu fui para mostrar o meu currículo. E tinha também o Hospital São Lucas, que era um corpo fechadíssimo, né? Salvo engano, nessa época era ali no Paissandu. Eu acho que ainda era no Paissandu. Aí sobrou para mim o município de Cantagalo, onde eu fui trabalhar, mas sem residência médica, né? Aí fiquei 7 anos lá trabalhando, aprendi um pouco com obstetra e cirurgião, aí fazia obstetrícia, um pouco de cirurgia, dava plantão, tinha muita energia para trabalho, só não tinha energia para estudar. Até que um belo dia eu resolvi novamente me colocar em desafio, né? Aí eu resolvi estudar tudo de novo. Mas só que eu estava trabalhando, então eu tinha o quê? 5 horas de estudo por dia, mesmo assim prejudicando o meu sono, né? Eu tinha que reduzir meu sono para 4 horas à noite para poder estudar 5 horas por dia. Aí chegava na sexta e no sábado, e no domingo eu estudava em torno de 15 a 18 horas. 1 ano e meio estudando, eu acabei ganhando um volume bom de conhecimento. Aí passei no concurso de residência médica, né? E escolhi o Hospital Municipal Souza Aguiar. E ali eu morei 5 anos, né? Fiz 2 anos de um programa completo pela Comissão Nacional de Residência Médica em Cirurgia Geral. Depois fiz mais 2 anos de um programa completo de urologia pela mesma comissão. Aí o doutor Daí, que era o meu chefe, falou: faz o 3º ano. Doutor Daí, eu já estou com mais idade, vou fazer 42 anos. Não, eu te dou 2 day off. Quer dizer, eu tinha um dia de folga para tocar a minha vida. E eu esqueci de dizer, nessa ocasião, desde 88, eu já era funcionário municipal do município de Cantagalo como médico. E, na verdade, eu só consegui fazer essa residência porque um dos médicos de lá, que era secretário de saúde, hoje falecido, eu chamo ele de irmão, biologicamente ele não é, mas de coração sempre será, Jorge Roberto Vieira de Barros, o melhor cirurgião que eu já conheci, né? Ele concedeu que eu pudesse ficar disponível lá no Rio de Janeiro, e aí eu ia uma vez por semana, e nessa vez por semana eu trabalhava em Cantagalo, e eu não perdi o meu emprego. Ele entendia que quando eu terminasse eu ia pegar a parte de urologia, como de fato ocorreu. Aí eu completei mais um ano no Hospital Jesus e fiz o último ano de urologia pediátrica no Hospital Jesus. Muito bem. Aí voltei para Friburgo, né? Não tinha espaço ainda em Friburgo, mas essa altura já pertencia ao Unimed Nova Friburgo, né? Aí voltei a trabalhar em Cantagalo. E como é que surgiu a psiquiatria na minha vida? A psiquiatria, na verdade, era um projeto antigo. Eu estava fazendo a parte de psiquiatria no 3º ano, ali no IPUB, Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil, da UFRJ, e eu fui um bom aluno de psiquiatria. E a parte de urgência era no Hospital Pinel, ali do lado, e de neurologia no Deolindo Couto, um pouco ali, é tudo no mesmo prédio, né? E ali eu fui um bom aluno e desenvolvi uma vontade muito grande. Mas naquele momento, desde a meados da década de 60 até fim da década de 80, o mundo vivia o movimento de antipsiquiatria, em razão dos fármacos que existiam até então produzirem muito mais efeitos colaterais adversos do que a resposta que se esperaria para um paciente. Falei, não vou fazer isso. Eu vou voltar para o interior, eu usei o termo roça, eu vou trabalhar no eixo Cantagalo-Friburgo, como de fato faço isso, né? Sempre fiz isso. Então, foi quando eu fiz cirurgia geral e urologia e não fui infeliz, tá? Todos os concursos que fiz passei, fui cirurgião do Estado, trabalhei no Hospital Getúlio Vargas, né? Como cirurgião geral. E na urologia, aí quando terminei a urologia, né, antes de ir para Cantagalo, fui para o estado de Tocantins, passei 2 anos lá, mas senti muita saudade da minha região, voltei para cá. E há 15 anos atrás resolvi dar sequência, aí estudei novamente, fui para a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e fiquei mais 6 anos lá, né? Eu fiz 3 anos em psiquiatria geral, depois 3 em psiquiatria de infância e adolescência, né? Então, minha vida sempre foi assim, de muito estudo, de muito treinamento, porque, na verdade, a minha capacidade de reter as informações era muito deficitária, né?
Mas vale a pena a gente falar um pouco do tecido cerebral antes de dar sequência e entender. Eu acho que é importante você, quando eu provoquei para você falar sobre a sua vida, foi para a gente ter um exemplo claro de quem é portador da doença e conseguiu, vencer, digamos, os problemas da doença através de um esforço muito próprio. Agora sim, você já falou um pouco dela, mas o que vem a ser, então, o transtorno de déficit de atenção que você chama barra hiperatividade? O que é isso? Você já mais ou menos já deu uma pista, mas o que é isso? Porque o importante, como eu falei, é um programa educativo. Isso é para mostrar para aquelas famílias que, eventualmente, tem um filho, uma filha, um neto, uma neta que acha preguiçoso e que pode ser portador dessa doença. Então vale a pena começar a falar um pouco sobre o tecido cerebral, como é que ele é formado. Por volta da 7ª, 8ª semana de gestação, quer dizer, em fase embrionária, você tem um somito chamado ectoderma que se dobra dorsalmente e forma o notocorda, que é o sistema nervoso primitivo. Ele cresce caudalmente, quer dizer, para baixo, e cranialmente para cima. Bom, vamos falar do para cima. Para cima ele forma a medula oblonga ou então o primeiro cérebro, o cérebro primitivo, chamado cérebro reptiliano. Isso no útero lá da mamãe. Isso durante a gestação, né? Aí você forma o cérebro reptiliano, que é o cérebro que é responsável pelo controle da sua respiração, o controle dos seus batimentos cardíacos, né? O controle esfincteriano, as suas vontades, né? De evacuar, de urinar, enfim. Aqueles atos de que não é que você quer, são natos do... inatos, quer dizer, aquilo que está programado para você reagir instintivamente. A partir daí, ele cresce cranialmente, né? Meio que obliquado para frente. Você vem a segunda estrutura, que é a estrutura mesencefálica ou diencefálica, que é considerado sistema límbico e mesolímbico, que é responsável pelas emoções. Mas isso, os que estão abaixo, ontofilogeneticamente falando, que são os animais de 4 patas, que são os mamíferos, por exemplo, também tem essa estrutura bem desenvolvida, né? Aí, com o tempo, depois que você nasce, você já nasce com a estrutura cortical bem adelgaçada, né? Bem fina, né? E com o tempo você vai desenvolvendo, que é chamado o cérebro neocortical, que é a estrutura mais nobre, né? E, por conta disso, você se transforma em adulto, diferentemente do direito no Brasil, que diz que o indivíduo é adulto aos 18 anos, na psiquiatria não, é em torno de 25 anos, quando você forma a última estrutura do sistema neocortical. E esse sistema neocortical é um sistema de integração entre o cérebro primitivo, o cérebro intermediário, e ele agrega isso tudo e coordena essas ações para que nós possamos, né, nos comunicar uns com os outros, né, racionalmente falando, né? E aí, veja bem, como é que acontece isso? Você tem aquilo que a gente chama de funções superiores ou funções executivas, que são responsáveis pelas nossas ações. Então você tem o córtex pré-frontal, né, dorsolateral, que é responsável por quê? Pela manutenção da sua atenção, da cognição, do foco, do planejamento. Você tem o córtex pré-frontal ventromedial, que tem ação sobre quê? Sobre o seu afeto, o afeto positivo ou o afeto negativo. Você tem o córtex órbito-frontal, que é responsável por quê? Por características de controle de impulsividade. Você tem o córtex pré-frontal motor, que é responsável por quê? Pelas características de controle, por exemplo, de impulsividade. E você tem o córtex cingulado anterior dorsal, que é responsável pelo processamento dessas informações e a atenção seletiva. E tudo isso funciona num sistema de circuito. Por exemplo, você tem um processamento no córtex pré-frontal dorsolateral, né? Foco, atenção, planejamento, cognição. Então, ele informa isso a uma estrutura mesencefálica, quer dizer, na parte intermediária do cérebro, chamado estriatum dorsal.
Mas isso tem que ser processado nessa mesma estrutura posteriormente, chamada tálamo. O tálamo é o processador de todas as informações que chegam através dos órgãos do sensório. Mas esse que dá o problema aí? Não, aí... Eu estou falando porque é nosso tempo. Ah, tá. Então, os problemas estão ligados ao córtex pré-frontal dorsolateral, em razão de você ter dificuldade de processar a emoção, de processar a informação. No córtex cingulado anterior posterior, aonde você tem dificuldade de quê? De manter uma atenção seletiva. No córtex pré-frontal ventromedial, aonde você tem uma dificuldade, conjuntamente com o óbito frontal, de manter uma atitude em que você seja menos impulsivo. Tá? E na região cortical pré-frontal motora, aonde você tem uma dificuldade de se manter normal e você fica mais ativo, ou seja, hiperativo. É por aí que se encontra o problema. Mas por quê? Porque você não tem, do ponto de vista bioquímico, uma contrapartida, por exemplo, de noradrenalina e dopamina que você precisa para que isso funcione corretamente. Então você tem uma estrutura deficitária do ponto de vista elétrico, porque a parte química, ou seja, o neurotransmissor que vai se acoplar ao receptor para dar uma dinâmica nesse circuito, para que você consiga ter uma atenção seletiva, processar as informações, pensar e responder, não funciona direito em razão de diminuição ou de descontrole da, vamos dizer, basicamente, da noradrenalina e também da dopamina. Ou seja, ficou evidente pela explicação técnica que muitas vezes a pessoa não é preguiçosa, ela tem um problema de deficiência nessa relação eletroquímica no cerebral. É isso, né? Isso. Inclusive, falando do tecido cerebral, eu acabei não falando completamente, é um tecido extremamente importante. Eu só estou falando do córtex, da parte de fora, da parte da estrutura que é mais importante. Nós temos em torno, segundo Kandel, que é um dos maiores neurocientistas do mundo, da Universidade de Princeton, na América do Norte, em torno de 100 bilhões de neurônios. E cada neurônio linka com o outro, ou seja, forma a sinapse com em torno de 60 mil a 100 mil novos neurônios. Isso chega a uma circuitaria de em torno de 10 elevado a 18ª potência, ou seja, 10 octilhões. Ou seja... Não dá nem para pensar um número desse. É um universo, dentro da nossa capacidade, dentro da nossa capacidade pensante. O que a gente, evidentemente, usa talvez 5% disso. Thomas Edison dizia isso, né? Thomas Edison dizia que um homem muito inteligente é 5% de inspiração, quer dizer, de inteligência muito grande, e 95% de transpiração. Isso é. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco para saber quais são os principais sintomas dessa doença. Nós já descobrimos que é uma doença, ela existe, e vou te contar uma coisa, ouvindo você falando nesses números, eu vou te contar uma coisa, eu me sinto a capacidade criadora disso. É impressionante. A gente fala que o nosso cérebro é um computador, mas o computador está muito longe de fazer isso. Voltamos já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Vamos falar agora, doutor Marcelo, quais são os principais sintomas dessa doença? Que não me parece fácil
Por isso que muito jovem está por aí sendo chamado de preguiçoso, de malandro, que não quer nada. Mas é possível que os pais mais atentos descubram que o filho dele possa ter essa doença? Quais seriam os sintomas mais importantes que mostraria como um sinal de alerta para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, para o irmão? Olha, fulano está precisando de tratamento. Quais são? O médico moderno, ele não pratica uma medicina intuitiva como na minha época, em que você podia tergiversar sobre medicina. Hoje, orientado pelo Conselho Federal de Medicina, nós temos que praticar uma medicina baseada na melhor das evidências. Então, eu gosto de seguir os guidelines da América do Norte, da American Psychiatric Association, tá? Então, os guidelines da América do Norte, eles seguem o Manual Estatístico e Diagnóstico, que é o DSM, hoje 5 em algarismos arábicos, porque antes era em algarismo romano, né? Onde você tem um diagnóstico de contínuo. Mas, voltando para 2014, onde você podia falar em diagnóstico categorial e transversal, até nível de entendimento do transtorno. Transtorno, em psiquiatria, se chama transtorno, mas na verdade é doença. Tá? Transtorno é o nome mais bonitinho para não dizer que é doença. É o que se chama. A psiquiatria chama de transtorno, não chama nada de doença. Né? Então você tem o eixo 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar de 5. Está funcionando bem? Se está funcionando bem, mesmo que seja acelerado, não precisa tratar. Eixo 4, como é que você é em relação à sociedade? Né? 2 filósofos, na verdade, que fundaram a sociologia, mais ou menos 170 a 200 anos atrás, Emile Durkheim e Auguste Comte, disseram que o ser humano é um ser gregário. E a psiquiatria tomou isso como um conceito de normalidade. A gregariedade, quer dizer, a capacidade de interagir com outras pessoas, faz parte daquilo que a gente chama de saúde mental. O eixo 3 é muito importante, porque eu não vou pensar em doença da psique antes de pensar em doença orgânica. Então, é o que se chama comorbidade clínica. Eu posso ser portador de um diabetes, que pode desenvolver um transtorno psiquiátrico. Eu posso ser portador de um transtorno de tireoide, que pode desenvolver um transtorno psiquiátrico. E assim por diante. E o eixo 2 com 2 setas. Uma seta muito importante, que são chamados transtornos invasivos do desenvolvimento atual, a nomenclatura do DSM-5, quando o DSM-4-TR era chamado transtorno global do desenvolvimento, que são 3. Retardo mental ou deficiência intelectual, um deles. O outro é chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o outro é o transtorno do espectro do autismo. Tá? E no eixo 1, você vai discutir os transtornos ou umas doenças propriamente ditas. Né? Eu não falei de transtorno de personalidade, porque senão você vai tomar muito tempo. São 11 transtornos em 3 clusters ou 3 grupos diversos. Né? Então, como é que você diagnostica? Um cidadão que tem o transtorno completo, o TDAH, ele tem o quê? Uma dificuldade de ter uma atenção, de manter essa atenção, de processar a informação e de ter uma resposta cognitiva. Né? Então, a normalidade é essa. Mas quando ele tem o TDAH, ele é desatento. Ele vai também ter um critério chamado de impulsividade. Todo indivíduo que tem TDAH é impulsivo. Sempre lembrando, TDAH, seguir transtorno... De déficit de atenção. Isso sempre fica e claro. Hiperatividade. É isso aí. Impulsividade. E o H não é obrigatório. Eu, por exemplo, não era portador da hiperatividade. Você não era hiperativo? Não me lembro de ter sido. Mas hiperatividade, criança muito hiperativa, é um sinal que pode preocupar. É uma possibilidade de ter TDAH, muito embora você tenha outros transtornos limítrofes, difíceis de diagnóstico, que são assim muito correlatos, muito próximos. Então, tá aí a ciência médica, né? É você tentar fazer um diagnóstico dentro de um leque de possibilidade de diagnóstico. O médico, ele tem que ser, em tese, um perscrutador, um indivíduo que busca o conhecimento, um estudioso para ter um leque ampliado para poder tentar fazer um diagnóstico diferencial e ir o mais próximo possível daquilo que ele esteja vendo. E, claro, você vai ver se está no caminho correto depois que você institucionaliza algum tipo de terapêutica e vê se há uma resposta. Mas não é adequada. uma doença, por exemplo, que você faz um exame, por exemplo, como é que a pessoa sabe que tem a glicemia alterada? Vai lá, faz um exame, o índice glicêmico dele está lá nas alturas. O transtorno de déficit de atenção, você não tem um auxílio assim
de um equipamento. Ah, não, fizer o exame tal, a proteína tal, vai estar faltando. Não, esse tem que ser a experiência, a observação médica, tem que ser assim. Olha, excelente pergunta, porque muita gente pensa que o médico psiquiatra, primeiro, ele não põe a mão no doente, segundo, ele não examina o paciente, terceiro, ele não pede exame. Lê do engano. Tem que pesquisar. Então, você tem, por exemplo, o imagiamento, quer dizer, imagem, ressonância nuclear magnética, por exemplo, funcional. Eu nunca consegui, nem na clínica privada aqui em Friburgo, pedir esse exame, que é um exame de mais de R$10.000. E o plano de saúde tem muita dificuldade de fazer isso. Então, seria, junto com aquilo que a gente chama de uma avaliação neuropsicológica, onde o indivíduo está fazendo alguns testes, né? Teste do Olbeck, teste do NBEC, teste de Stroop, né, para tentar ver a coordenação das diversas áreas cerebrais e, junto com a ressonância, ver, azulou aqui na região da região do córtex órbito-frontal. Se sinaliza que esse cérebro, nessa região, está funcionando corretamente. Esse exame seria interessante, então, se eu pudesse fazer. Existe o exame, Existem é difícil vários, fazer. Existem vários com dificuldade. São caros. A avaliação neuropsicológica, hoje eu peço de rotina, inclusive na clínica pública, né, onde eu trabalho, e quando não consigo, eu não me faço de rogado. Porque quando eu trabalho em alguma coisa pública, não é por indicação política, é através de concurso. Então, os meus patrões nunca são os prefeitos. Os meus, nem governadores, nem presidente da República. Os meus patrões são quem me paga. E quem me paga é a população. Então, quando o gestor público diz não é possível porque é caro, eu oriento. Procura a Defensoria Pública, procura um advogado e vai tentar fazer valer o seu direito constitucional. Porque na Constituição diz, a saúde é um direito de todos e um dever de Estado. Você me falou uma frase que, nessas conversas, que para montar esse programa, vocês sabem, eu não sou, estou longe de, nessa área, eu sou totalmente leigo, então eu tive que conversar bastante com o Dr. Marcelo para montar esse programa. Em determinado, você falou para mim que esse transtorno, né, como a gente fala, né, doença, né, é um set de problemas de saúde pública porque causa vários prejuízos. Explique melhor o que você quis dizer com isso. Eu entendi. Agora, por que é um prejuízo de saúde pública? Por que é um problema de saúde pública? Causa vários prejuízos. Eu estou falando isso para a gente provocar, já que saúde pública, como você disse, saúde pública tem que ser mantida pelo serviço público. O que você quis dizer com isso? E o que você me disse que eu entendi? Fala para o nosso telespectador. Bom, veja bem, antes de ser especialista, eu sou médico. Para ser médico, eu tive que fazer um juramento de Hipócrates. No juramento de Hipócrates, esse juramento foi destinado a todas as pessoas que, porventura, vão cair na minha mão e que eu vou tratar. Então, eu não vou colocar o metal na frente. Pelo menos comigo é assim. Eu tenho 38 anos formado em medicina, se chegar a 10 de dezembro, 39 anos, né? Trabalho por exemplo, sou aposentado em Cantagalo do ponto de vista estatutário na urologia, trabalhei 32 anos e sempre atuei da mesma forma. E continuo atuando na psiquiatria da mesma forma. Ou seja, o paciente que me paga mais metal no consultório, em relação ao paciente que eu atendo no SUS, que paga infinitamente menos. Para mim, ele não é pior. Portanto, eu o trato da mesma forma. Todos os exames que eu julgo importantes na clínica privada, eu também solicito na clínica pública. Então, vou falar de onde eu trabalho na atualidade, que é no município de Cantagalo, do ponto de vista concursado. Lá eu estabeleci e consegui que, primeiro, tivéssemos receituário A1, que é o receituário amarelo, onde eu posso receitar os psicoestimulantes. Segundo, eu consegui que o poder público entendesse da necessidade de ter os pró-cognitivos, que são caros até para comprar quem está na clínica privada, que a saúde pública do município de Cantagalo entendesse e fizesse isso. E lá em Cantagalo, talvez os senhores duvidem, mas se duvidar, é só se informar. Todos que eu receitei Ritalina, em todas as modalidades, LA, sistema Horus, que é mais caro, lisdexanfetamina, que é o Venvance, o poder público foi lá e comprou.
Quando eu precisei de fazer avaliação neuropsicológica, algumas vezes eles negaram, mandei entrar na justiça, consegui ir na justiça, eles passaram a entender. Então, hoje eu consigo avaliação neuropsicológica pelo SUS. Ressonância magnética, claro. Aí é pedir demais fazer com imagiamento, né? A ressonância funcional, porque até a nível de convênio tem que brigar muito. Porque é um exame de 10 mil, mas pelo menos uma ressonância para ver estrutura cerebral. Quando eu falo ressonância, você fala, por que você não pede tomografia? Porque está provado que indivíduos menores de idade, né, se eu vou dar uma carga ali de ação iônica grande, eu posso produzir até um tumor nesse tecido notocordal, nesse tecido cerebral. Então a ressonância magnética, ela não tem nenhum tipo de ação deletéria sobre o sistema nervoso central ou sobre outros órgãos. Eu não posso estar fazendo exames de imagem tipo tomografia com radiações ionizantes repetidamente, senão eu submeto o indivíduo a uma possibilidade até de doença maligna. Em vez de você curar, você pode prejudicar. Exatamente. Então eu procuro ter uma coerência. Eu acho que você não pode penalizar o indivíduo. Ele é pobre, eu vou tratar de forma diferente. Não. Aí eu falto com respeito com o paciente. Paciente, para mim, não há diferença. Se ele é milionário, eu vou tratá-lo parecido se ele for muito pobre. Pelo menos comigo. Você faz esse trabalho em Cantagalo. Por que você não faz esse trabalho aqui em Friburgo? Algum tempo atrás eu cheguei até a fazer aqui em Friburgo, meu currículo foi aprovado, eu fiquei um tempo ali no Silva Henrique Brown, mas não foi exatamente de acordo com o que eu imaginava, então eu preferi sair, né? Aí em Cantagalo eu sou concursado, aqui não era concurso, foi um concurso de aprovação de currículo, né? A seguir eu fiz concurso para o Estado, aí eu passei em 14º lugar e fui para o Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro, onde é um centro assim, de excelência, fica na Gamboa, tem até formação de residência médica lá. Fiquei um tempo lá, mas tive que sair. Em razão de ter 2 empregos estatais em Cantagalo, eu comuniquei o 3º emprego e fui pego na auditoria contábil. E lá eles me informaram, você não pode ter 60 horas em 3 empregos. Então eu resolvi optar por ficar com os 2 de Cantagalo, sair do Rio de Janeiro, até porque a distância do Rio de Janeiro, ir para lá, dá plantão de 12 horas, 2 por semana. Mas aqui em Friburgo você atende na clínica privada? Então, aqui em Friburgo, eu moro em Friburgo, né? Atendo na clínica privada, na Ladeira Roubadei número 2, que é a clínica lá do Dr. Ebenezer, né? Dr. José Augusto Drindle, Dr. João Gustavo, doutora Plícia, né? Doutora Débora, né? E com esses médicos eu trabalho lá. Você tem dado estatístico, nós estamos falando de uma doença, que você diz transtorno, mas é uma doença. Você tem dado estatístico, por exemplo, em percentuais, quantos % da população, normalmente é uma doença mais de criança e adolescente, mas ela também atinge adultos? Você tem estatística mais ou menos de quantos % da população são atingidos por essa doença? Então, estatisticamente, você descobre mais na infância e adolescência, né? Estatisticamente, em torno de 5 a 7% dos infantes terão transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que não é um número tão pequeno assim. Não, não é. Em adulto, em torno de 7%, mas em ambientes onde você atende um volume grande de psiquiatria, pode chegar até 20%. Né? Em adultos? Em adultos. 20%? 20%, mas ele se apresenta muito mais com comorbidades, né? Comorbidades é aquilo que acompanha uma morbidade primária. Isso aí era outra coisa importante. Você falar nisso, Marconinho, joga aí o Laje no ar que eu não vi hoje se você colocou. Falar nisso, a gente está muito na moda falar agora no coronavírus em comorbidade. E muita gente fica, o que é comorbidade? Comorbidade é eu ter um problema no coração? Explica melhor bem o que é comorbidade, porque você está falando agora em comorbidade. Primeiro, o que seria essa comorbidade, que é a palavra da moda, e o que seria comorbidade no transtorno de déficit de atenção? Então, comorbidade é aquilo que acompanha uma morbidade. Morbidade seria um transtorno, uma doença, né? Por exemplo, você falou em coronavírus. O coronavírus seria
o agente etiológico SARS-CoV-2, que produz o Covid-19, então seria a doença primária, a morbidade. Ele é a morbidade. Aí se o indivíduo é diabético, é obeso, são comorbidades, né? Em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum acompanhar, por exemplo, na infância, TOD, transtorno opositor e desafiador, na adolescência, transtorno de conduta, na adultidade, transtorno antissocial ou dissocial, ou transtorno de personalidade psicopática, né? São comorbidades que podem acompanhar esse tipo de transtorno. Mas não pode não ter nenhuma comorbidade. Existe uma comorbidade que praticamente é quase que, eu vou dizer a palavra, mas não é exatamente isso, igual a transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque essa ultrapassa 70% em quem tem TDA ou TDAH, que é o transtorno de ansiedade. Ansiedade é basicamente uma comorbidade importante de quem tem transtorno de déficit de atenção. Então, quem tem... A gente vê muitas pessoas... Eu tenho dentro da minha família pessoas ansiosas. Então, isso aí seria um indicativo, de repente, para o médico, que se ele pesquisar, pode ser que a pessoa tenha TDAH? Pode? Sim, veja bem, ansiedade em si não pode ser considerado. Mas pode ser chamado um alerta para... Um alerta, porque como é que eu vejo a ansiedade? A ansiedade é disciplinada pelo Código Internacional da Doença, pelo DSM-5. Porém, é como nosologias primárias, então tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Mas eu, particularmente, é uma percepção minha, eu vejo a ansiedade como se fosse uma cortina de fumaça. Eu acho que sempre por detrás tem alguma coisa causal. Aquilo que determina com que o indivíduo fique ansioso. Então, quando você parte daquilo que é primário, daquilo que é causal, você possivelmente vai, né, acabar com a ansiedade. Essa é a minha percepção. Agora, você estava falando aí da estrutura da rede pública, né? Você tem experiência de Cantagalo aqui em Friburgo, sua experiência é pequena, né? E na rede pública você ficou pouco tempo. Você ficou o que lá na rede pública? 1 ano, 2? Na psiquiatria eu fiquei alguns meses, e na urologia eu passei em 3 concursos públicos aqui em urologia, tomei posse, fiquei um tempo, 6 meses uma vez, 1 ano outra vez, talvez 2 anos outra vez, e sempre larguei. Mas você sabe pelo menos se aqui em Friburgo nós temos esse tipo de tratamento na rede pública municipal? Você sabe? Desconheço, não sei. Hoje eu não sei quem é ou quem são os psiquiatras que trabalham atendendo psiquiatria, não sei aonde atende psiquiatria aqui, quais locais, não sei se tem acesso a esse tipo de receituário especial, que é o amarelo, né, que é o A, né, não sei, realmente desconheço. Porque isso eu estou falando, se a gente pensar no número que você disse aí, de 5 a 7% das crianças, primeiro já tem a dificuldade de ser detectável a doença, né? O transtorno que não deve ser muito fácil, porque você está falando falou de uma série de transtornos, tem alguns transtornos que a gente observa, né? São observáveis fisicamente. Mas esse, por exemplo, esse transtorno de déficit de atenção, por exemplo, se a pessoa estiver andando na rua, estiver conversando com outro, ninguém vai perceber. Quer dizer, é uma coisa que tem que ser observada no seio da família, né? Exatamente, mas ele tem alguns comemorativos físicos, sim. Está provado que o indivíduo que tem transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, são indivíduos menos sociáveis. É isso também? São indivíduos que têm uma certa dificuldade motora. Então, por exemplo, esporte coletivo, né, jogar bola, voleibol, essas coisas, eles são, vamos dizer assim, meio que desengonçados, entendeu? Tem uma certa dificuldade. Até porque você tem um descontrole de neurotransmissores importante, porque isso ocorre, esqueci de dizer, a nível de nervos nessa região, quer dizer, são de neurônios, quer dizer, o corpo do neurônio são de células piramidais. Essas células piramidais têm a ver com o movimento, né? Ou seja, com a motricidade. Então, se a criança chamada desengonçada pode ser um dos sintomas? Pode.
Tá? E não só ele. Eu sim, mas pode ser, você disse também, a pessoa, a criança que não se associa, aquela que fica isolada, também pode ser. É porque muitas das vezes isso aconteceu muito comigo, de se sentir inadequado, burro, quando puxava a palavra vai falar besteira. Aí fica, entendeu? acaba se afastando, se E retrai. acaba desenvolvendo tipo uma fobia social. Então, por exemplo, se você é chamado ao quadro negro para apresentar alguma coisa, você fica taquicárdico, você fica ruborizado, você fica envergonhado, aí pipoca, né? Porque aí você tem um descontrole. Eu disse que é uma certa deficiência de noradrenalina e dopamina, mas às vezes se você tiver também muita noradrenalina e dopamina quando você está ansioso, diminui o sinal, que é a coisa boa para processar as informações corretas, e aumenta o ruído, que é a perda dessas estruturas. Quer dizer, é como se fosse um fio desencapado. Então você não consegue coordenar bem o seu raciocínio. Agora, o mais importante nisso tudo, tem tratamento. Tem tratamento. Tratamento é multifatorial, não é só farmacológico. Eu, por exemplo, quem me trata sou eu próprio. Porque mesmo fazendo psiquiatria, né, eu me lembro que eu tinha que estudar muito, né, aí procurei alguns psiquiatras, até famosos lá no Rio de Janeiro, transtorno de ansiedade e tal. Eu tratava a ansiedade, mas não resolvia. Mas como eu sou muito estudioso disso, acabei me dedicando muito a isso, eu resolvi eu mesmo testar, né? Aí eu testei pela primeira vez a lisdexanfetamina, né, que é o Venvanse, e modesto, fez toda a diferença na minha vida. Há 6 anos eu uso uma cápsula de Venvanse de 30 miligramas e hoje eu acabo estudando todo dia porque eu acabei treinando, né? Mas na verdade eu leio só uma vez hoje. Mas você considera que essa facilidade que você passou a adquirir há cerca de 6 anos não tem a ver com o treinamento que você se submeteu por esforço próprio, mas sim a medicação que você está usando, é isso? Não, sim, o treinamento é muito importante. Você lembra que eu falei que de modo intuitivo, sem saber, acabei fazendo Ou seja, então você sugere que como tratamento também esse treinamento é isso? Ele é multifocal, ele é multimodal. Você tem que passar por terapias cognitivas comportamentais. Trabalhos científicos indicam que na circuitaria que atua os fármacos, também a terapia cognitivo-comportamental, ou terapia interpessoal, ou terapia voltada para o insight, são terapias muito importantes que dão um sustentáculo muito bom. Tanto é que eu consegui. Tudo aquilo que eu consegui a nível de medicina não foi depois do fármaco, foi antes do fármaco. Foi antes do fármaco. Foi do treinamento. Porque o que são essas terapias? Terapias de enfrentamento e terapias de treinamento de habilidades. Habilidades que você tem como muito ruins. Por que você é considerado burro? Porque cansa. Você lê uma coisa, aí tem que voltar porque não entendeu. Aí tem que voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo, voltar de novo. Porque a memória de procedimento, ela não funciona. Então você não consegue ter aquilo memorizado para você entender o contexto daquilo que você está estudando. Então é importante, quer dizer, não adianta simplesmente quem tem um transtorno de déficit de atenção e simplesmente num psiquiatra, o psiquiatra passar a medicação e ele nunca mais voltar lá. Não, ele tem que ser acompanhado constantemente. O psiquiatra não é todo poderoso. O psiquiatra é apenas uma peça nesse contexto amplo da saúde mental. Terapeuta ocupacional é muito importante, psicólogo é muito importante, psiquiatra é muito importante, enfermeiro voltado para a saúde mental é muito importante. A saúde hoje ela é vista de modo holístico. Acabou essa coisa do médico todo-poderoso. Não, não é assim. Todos nós temos a nossa importância e a minha de médico não é superior à do psicólogo, à do terapeuta ocupacional, ao do enfermeiro voltado para a saúde pública e todos os que estão envoltos com essa questão. Isso aí só reforça uma questão, por exemplo, em termos de saúde pública,
que não basta contratar um psiquiatra, ele tem que ter toda uma estrutura voltada para esse tipo de atendimento. É preciso que haja gasto público. Não se faz medicina sem gasto. Os exames, mesmo os mais simples que eu citei, como avaliação neuropsicológica, como imagiamento, vamos dizer, estrutural, com ressonância do crânio, ou até mesmo tomografia, se ele é maior de idade. Que quando a gente fala assim... São caros, são exames caros. Quando a gente fala assim, para quem tem, digamos, poder aquisitivo alto, ele ouviu o doutor Marcelo Ventura falando, tem meu filho pode estar com esse problema, minha filha, minha neta, eu vou procurar um psiquiatra, vai procurar o doutor Marcelo vai acabar orientando de que ele tem que utilizar essa estrutura, tá? Vai mandar também procurar um psicólogo, procurar isso. Agora, a saúde pública, a gente sabe que, infelizmente, ela é deficitária, eu não sei se é só em Friburgo, apesar que em Cantagalo você está dizendo que obtém resultados. Agora, aqui em Friburgo, eu sinceramente eu não posso falar, como você mesmo disse que não sabe, eu também não sei. Eu espero que aqui em Friburgo a gente tenha uma estrutura de saúde pública que permita porque 5, 7% da população vai atingir 5, 7% das famílias que têm dinheiro. Então, esses vão poder fazer o tratamento. Mas os 5, 7% dos que não têm dinheiro, que são a grande maioria, se o município não tiver essa estrutura, ou seja, as crianças vão continuar sendo chamadas de preguiçosas, de burras e vão ter um prejuízo pro resto da vida, não é? E com isso a evasão escolar. Eu próprio pensei em não dar sequência ao meu projeto, que era ser médico. Pois você está colocando uma outra questão importante. A minha esposa foi a professora da rede pública por 37 anos aqui em Friburgo. E ela falava que tinha casos de perda de alunos, porque a criança... até dá para entender, né? A criança estava na 4ª série, o colega ia para a 5ª, ela ficava na 4ª. O colega ia para a 6ª, ela ficava na 4ª. Ela chegava uma hora que ela não queria ir mais na escola, ficava envergonhada. E as pessoas, fulano não vem estudar porque é burro, porque não é doente. Talvez nunca diagnosticado. As questões, ô Modesto, hoje estão muito voltadas até que já houve um avanço, né? A política entendeu, quer dizer, os legisladores entenderam, então hoje há inclusão, né? Então não é só não é só o TDAH, você tem outros problemas, né? Você tem as discalculias, você tem outros transtornos de dificuldade de concentração, de entendimento, de desenvolvimento escolar. Mas para quaisquer que sejam os problemas, é preciso que haja um envolvimento. Primeiro do poder público entendendo que tem que gastar, né? Estruturalmente para poder ter uma população adequada. A família é um processo importantíssimo, né? A família tem que estar presente para auxiliar, né? Porque muitos membros da família são os maiores críticos. Isso é o problema. Ele não vai para frente porque ele é burro mesmo, porque ele não gosta de estudar, ele é preguiçoso. Eu estou falando, foi o que motivou fazer esse programa, foi ouvir isso de uma avó em relação à neta. Fulana não adianta perder tempo com ela é preguiçosa, faz questão de ser burra. Mas, meu irmão Modesto, me permita, mesmo para aqueles que têm um transtorno pior do que esse, que seria o retardo mental deficiência intelectual, que aí sim, é uma parada de desenvolvimento do sistema nervoso. Mesmo para esses houve uma mudança. É preciso que se insista, você tem que... Insistir nessa inclusão. Sim, você tem que incluir todo mundo, você não pode simplesmente, porque tem retardo, não vou ofertar nada a ele. Está provado que melhora alguma coisa. Fazer o que se fazia no passado. Tá assim, bota na casa como chamar? Casa de maluco e acabou. Marcolinho, eu perdi o tempo, como é que estamos aí? 2 minutos, Hoje eu perdi o tempo, me enrolei aqui numa coisa. Ô Marcelo, são 2 minutos só, estamos chegando ao final, mas a intenção desse programa foi alertar as famílias que têm uma criança, principalmente uma criança ou um adolescente,
que tem dificuldade na escola, que repete repete 2 anos, não consegue ficar em cima da mesa estudando, tá? Qualquer coisinha está saindo. Como você bem disse, se eu começo a ler essa folha aqui, quando eu chego aqui embaixo, eu esqueci que está lá em cima, eu tenho que voltar, uma hora eu vou cansar. Ou seja, isso significa que deve ser procurado um psiquiatra, inicialmente, e esse psiquiatra vai montar essa estrutura, né, multissetorial aí que você está explicando. Agora, eu espero que a rede pública tenha. Se não tiver, prefeito Johnny Maico, secretária de saúde, está na hora ou já passou da hora de montar. Eu não sei como é que funciona, vou procurar saber e trazer essa resposta para vocês, se o sistema de saúde público em Friburgo faz esse tipo de tratamento. Se eles conseguem tratar quem tem um transtorno, né? Até para guardar o nome, tem hora que eu esqueço, né? Porque não é um nome muito comum a gente falar, né? Déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, que mais nada, em bom português, é doença, né? Então, doutor Marcelo, eu te agradeço a sua vinda. É um programa difícil de fazer. É uma área que, para mim, não é muito fácil, porque é uma área médica, eu não entendo bulufas, né? Mas ele entende muito. Eu tenho certeza que ele contribuiu com vocês. Obrigado, a telinha, para a sua despedida. Modéstia exagerada, não entendo muito não, eu sou um eterno aprendiz, mas eu gostaria de gastar esse Nós somos eternos aprendizes, né? É verdade. Eu gostaria de gastar esse tempo não falando sobre isso, é porque hoje, setembro, inaugura, eu pertenço à Associação Brasileira de Psiquiatria, e hoje inaugura o Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio. Então, que as pessoas não cometam o auto-homicídio ou suicídio, e que realmente esse ano ninguém morra por esta causa. Que todos entendam que todos nós sofremos, não existe quem não sofra, mas vamos entender que nós temos uma porção dentro da gente que é do Criador, que é do Altíssimo, e que nossa vida não pertence a gente, pertence a Ele, e por pior que seja o problema por que passemos, e todos nós passamos, devemos enfrentá-los e nunca tirar a nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Bem, obrigado. Agradecendo mais uma vez ao doutor Marcelo Ventura pela presença, ao Marconinho que está lá na técnica, ao Pablo Machado que passou um pouquinho por aqui. Eu sempre deixo uma frase, e hoje ela vai ter um sentido totalmente contrário. Quem disse essa frase foi Jaime Balmes, que foi um filósofo espanhol que viveu no século XIX. Ele disse o seguinte: o preguiçoso é um relógio sem corda. O preguiçoso é um relógio sem corda. Certamente, esse filósofo, no século XIX, não sabia que esse preguiçoso pode ser um doente portador do déficit de atenção, né? Então, lá no século XIX, podia soar bonitinho, né? Mas hoje pode ser sinal de uma doença, né? Então, o grande filósofo Jaime Balmes é o tempo, século XIX. Hoje já tem dificuldade, imagina há 200 anos, né? Era muito mais. Então, não vale mais essa história de que preguiçoso é um relógio sem corda. Pode ser um doente e ele merece tratamento e, como disse o doutor Marcelo, ele pode levar uma vida saudável, não é? Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.